Lá no final do Dafut Amud Beit, a gente estava vendo se os mortos sabem o que acontece aqui ou não sabem o que acontece aqui. Então a gente viu a história lá daquele cara da plantação, plantou, porque ele ouviu os mortos falando quando era melhor plantar e acabou que ganhou, tal, isso aqui. Vou falar com o Mará. E depois o que aconteceu? Qual é a prova? Porque depois, quando ele foi lá no outro ano, terceiro ano, a outra falou, uma alma falou para outra que, olha, melhor a gente parar de falar porque estão escutando o que a gente está falando. Então parece que eles também, os mortos, também escutavam o que a gente falava. Como é que ele ia saber que a gente estava escutando? Agora a alma, portanto, parece o quê? Yadem, parece que sabem o que está acontecendo. Os mortos também sabem o que está acontecendo aqui em cima. Agora não. Dilma ini shachrina shachri ve'azi ve'amar lehu. O que pode ter acontecido? Talvez naquele ano alguém morreu, chegou lá também no cemitério, e aí deitou lá no cemitério, Shachri deitou no cemitério, e aí o que? Aí falou para essas almas, olha, vocês ficam conversando, e lá em cima tem alguém que está ouvindo tudo e está plantando na hora certa, não sei o que. Tashma, Dezeiri, Rava, tá todo mundo achou? 1, 2, 3, quarta linha atrás. Aqui é o próximo. Não. Esse é 91. Tashma da Rushmulher. Qual página? 200. Página 200. 200. Tashma Dezeiri, é. Tashma da Rushmulher. Calma. Não, o outro, um em cima. Outro Tashma. Tashma. Aqui? Dezeiri? Rabu. Calma, estou tentando achar aqui que é diferente. Não, Zeiri. Aqui o Gorama aqui. Você começou do Alma e a Deiro, isso? Alma Yad, isso. Tashma de Zeiri Mafke Zuzei Gabeirus Pezirtei. Zeiri, ele guardava o dinheiro dele com a dona lá do lugar que ele morava. Quando ele foi para a casa de Rav, ele soube que ela faleceu sem falar para ele aonde ficava o dinheiro. Ele foi atrás dela onde? No cemitério. Amar lá, Zuzi, Eicha, cadê o meu dinheiro? Abralei, ela falou para ele, Dil shaklinu mitutei betzinora dedasha bedur palan. Vai lá e pega embaixo da porta de sei que, de não sei da onde, nessa dobradiça tal, daquela porta, não sei o que, ela falou tudo onde é que estava. Veima lá, leima, e pede para minha mãe, Tishadel limistrakai vegubatai de kukla, passa o meu pente e a minha caixinha de kukla é a maquiagem que eles usavam antigamente. É um negócio de um azul e tal. Berrade planita de atelemachar. Dá para aquela fulana de tal que ela vai vir para cá amanhã. Então se parece que se ela sabia que a mulher ia vir para cá amanhã, parece que ela também sabe o que acontece lá em cima. A Almanhade parece que sabe. Não, fala com Mará. Talvez Duma falou, acho que é o malach responsável pelos mortos, vamos dizer assim. Olha que Urashi. Duma. Malach Sheum Memune Alameitim. Não, Kadim Machriz leu, talvez Duma, Kadim Machriz leu, talvez Duma avisou para eles. Avisa para os mortos um pouco antes quem é que vai chegar. Os mortos sabem, a única coisa que os mortos sabem é quem vai chegar. Então, então pode não ser prova. Tashma de Abu de Shmuel,
o pai de Shmuel, Rav Kamaf Kidei Gabai, ele guardava os dinheiro dos Yetomim, dos órfãos. Kinach Nafshei, Lo Hava Shmuel Gabai, quando ele morreu, Shmuel não estava com ele. Avukakaru Lei Barachil Zuzei Deatve. E falavam que ele é o filho de quem comeu o dinheiro dos órfãos. Porque ninguém sabia onde é que estava o dinheiro. Asalabatreila Hatzarmab foi para o cemitério lá atrás do pai dele. Amalehu falou para eles: Baína Abba. Eu quero falar com Abba. Abba também era o nome dele. Então ele falou lá para o pessoal: cadê meu pai, né? Olha, Abba, chamado, pessoas que se chamam Abba, tem muitos aqui. Amrulei, Abba Tuvaika, tem muitos Abba aqui. Ahamaleu, Beina Abba Baraba. O nome dele era Abba Baraba. Ele falou: Amrulei, Abba Baraba, Nami Tuvaika, também tem muitos. Ahamarleu, Beina Abba Baraba, Abu de Shmuel. Para falar com Abba Baraba, pai de Shmuel, é pai dele. Eicha, onde é que ele está? Amrulei, Salik Lemitavta Derekaya. Ele subiu, não está aqui embaixo. Daqui é a fonte que também a alma não fica em tempo inteiro perto do corpo, nem depois que morre tem aquele período que ele vai subindo, desce, até que sobe. Adeach Hazel Levi Deat e Abrai, ele viu que estava ele sentou e separando, né? Ele viu o Levi que estava sorrindo e chorando. Amalei Amayat ve Abrai. Por que você está sentado e afastado dos demais? Abrai afastado? Então parece que ele viu afastado. Ele viu o Levi, Shmuel viu o Levi que estava sentado e estava afastado dos outros. Hazet aqui, Rashi. Era uma outra pessoa que também estava morta e que estava sentada fora de onde estavam os outros mortos. Aí ele falou: mas por que você está sentado aí assim longe? Por que você não fica com todo mundo? Ele falou: Amalei de Amreli kol ki anach sheni de los likat limitavta de Rebi Afas veichlas da ledatei kol ki anach sheni olha Rashi mesaper השנים שלא נכנס בישיבתו של רבי אפס במסכת כתובות בפרק הנושא בשישה. Parece que foram os anos que ele não quis entrar. Por causa dos anos que ele não quis entrar na Yeshiva de Rabi Efes, então não deixaram, então a Lishna dele ficou fraco por causa disso, não deixaram ele entrar lá em cima, a alma dele. Aqui fala que isso aqui está falando sobre no Perek Anoset Isha, Masechet Ketuvot, que aí tá, o Rashi fala que no Masechet Ketuvot traz lá a história de por que ele não entrou depois. Mas ele entrou. Um dia a gente vai chegar. Isso, ou ela, essa Afes? Ele não entrou no Yeshiva desse rabino. Aqui, aí quando ele morreu, ele deu esse problema em cima. Adeachi veachi ata abua. Quando o pai dele, então, enquanto ele estava falando com esse Levi, o pai dele chegou. Haze de abacabaki veachi, ele viu que o pai dele estava rindo e estava chorando. Amalei maitama kabaki, por que você está chorando? Amalei de leagil kaati, porque você daqui a pouco vai vir para cá também. Olha o Rashi, de leagil atia, ati bimherati kaver, você vai ser, em breve você vai estar aqui conosco, né? Maitama Achichat, por que você está rindo? De Hashivat, Behayal Matuba, porque você é muito importante nesse mundo daqui. Quer dizer, e aqui fala que nesse mundo, tem discussão se ele está falando desse mundo no mundo que ele estava, ou desse mundo no mundo que o pai estava. Que ele vai chegar já muito importante. Amalei, e Hashivna, na Aliu Levi, se eu sou tão importante assim, eu quero que Levi, que era o amigo dele,
subisse também, quero que ele suba. Velho Levi. Aí, realmente, ele conseguiu subir com o Levi, que estava lá meio que preso, porque não foi para se chuvar. Amalei, Zuzidiat Meich, ele perguntou para o pai dele, onde é que está o dinheiro dos órfãos? Amalei, Zil Shaklin Rubeamta Derechaya, Ilá Vetat Didan, o Metzai Deatme. Ele escondia embaixo do chão e tinha 3 sacos. O de cima e o de baixo era deles, o do meio era dos órfãos. Por quê? Se roubasse. Agora vai falar. Amalei Maitama Avateacha, por que você faz assim? Amalei Ignuvei Migan Vomidadan. Se roubassem, roubar o primeiro ia ser nosso. E Achla Menidad. E se estragasse, porque estava perto da terra, estragava dele também, dos órfãos não estragavam. Então, essa história toda aqui é para falar o quê? Disso que o pai de Shmuel falou, que você vai chegar aqui daqui a pouco. Parece então, quero saber o que acontecia lá em cima. Já é mais uma prova. Alma de Adei. Fala Gmará, Dil Machado Shmuel, Kevan de Hashivei, Kadmei Machrizei. Machrizei Pado Makom. Talvez é diferente Shmuel, porque já que ele era importante, então as pessoas avisavam, daqui a pouco vai chegar Shmuel. Vocês abrem um lugar para ele. Por ele ser um lugar importante. Por ser importante. Veafra Rav-Yonatan Adarbei. Fala Gmará. Rav-Yonatan, que lá no começo que a gente viu ontem, que falava o quê? Que os Beitim não sabem de nada. Até ele voltou no que ele falava. De Amar Shmuel. Para Nachman Amar Rav-Yonatan. Minai Lametim Shmesabrim Mizé Mizé. De onde sabe que os mortos eles conversam com os outros? Sheneimar, Veomar Hashem Elav. Zotar, Selisbad Leavram Letzak Leakov Lemor. Kadosh Baruch Hu falou para Moshe: essa é a terra que eu prometi para Avraham, Yitzhak e Yaakov, Lemor. Mas Lemor, o que é para falar, para dizer, dizendo Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Lech emor laem le Avraham, Yitzhak e Yaakov, Shevua shenishbat lachem, kvar ki amti levnechem. Falou para Moshe, vai lá e fala para Avraham, Yitzhak e Yaakov que eu prometi para eles, eu já estou cumprindo para os filhos deles. Vem, Sarka da Khiloiada, e se você falar que eles não querem saber, que Amaleu Mai Havei, ela Mai Deadei, Lamali, Lemeima. E se você quiser falar, mesmo se você quiser falar que o que eles não entendem só do que está acontecendo do tsar deles, então, por quê? Para que eles falariam para ele? Ele já sabe, ele já saberia o que vai falar. Se você quiser falar que eles já. Que eles não sabiam, então para que o Moshe precisaria ir lá falar? Exatamente, por que o Moshe precisaria ir lá falar para Avraham e Yaakov? Se eles já sabem. Então parece que se eles não sabem o que acontece aqui em cima. Você já sabe não, se eles não faz diferença, né? Não, a gente vai ver para baixo. Hã? Não. Lá Malele Por que o Moshe precisava falar se eles já sabiam? Então fala agora, Leachzuke Leitivulta Le Moshe. Para eles terem alguma coisa boa para com Moshe, vamos dizer assim. Para eles também você agora tem alguma coisa que você deve um favor, entre aspas, entendeu? Para Moshe. Avraham e Yaakov vissem Moshe como alguém que fizeram bem para os filhos deles. Tudo aquele que fala atrás de um morto, como se estivesse falando atrás de uma pedra que eles não ouvem. E cadê a eles eloiadem? Tem gente que fala que eles não sabem. Que eles sabem, mas para eles não interessa. Ei, será? Tem um que falou uma vez uma coisa de Shmuel e falou mal de Shmuel depois que ele tinha morrido, e caiu um galho enorme do telhado na cabeça, o Vezar Lear Nekademuche, e caiu na cabeça dele e ele morreu. Talvez é diferente o Shamdei Hamim, que a Kadosh Baruch Hu, ele que protege o que vou falar dele, vamos dizer assim. Talvez não por Shmuel ele não ligaria. Todo aquele que fala mal depois da morte, principalmente depois da morte de Hamim, ele vai para o Geinom. Shenemar ve'ametim akalkalotam yolichem Hashem et poalei aven shalom al Israel. Ve'ametim akalkalotam
Quer dizer, se você falou mal dos mortos, aqui traz com um teto de tipo da cama, quer dizer, da cama deles, que depois que eles já morreram, ele remachou de Poliaven, Deus Baruch Hu vai colocar eles Legeinom, falou Rashi. Shalom el Israel, mesmo quando já está Shalom el Israel, quer dizer, mesmo quando eles já morreram, eles não traria discussão, porque não vai se defender, não vai discutir. Mesmo assim, a filho Bechash Shalom el Israel, fala Guará, a filho Bechash Shalom el Israel, ele remachou de Poliaven. Mesmo assim, ele vai colocar você no Geinom. Tá, de Beira Bashmuel, Im Raita Talmid Chacham Shabara Vera Balayla, Al Terera Karaviom, Shema Asatuvá. Se você viu um Talmid Chacham que fez alguma verá de noite, não vai falar com ele de manhã, porque ele já fez chuvá. Shema Salkadata, talvez ele fez chuvá, ela vai dar essa chuvá. Lógico que ele fez chuvá. Isso aqui são coisas do que? A verá de Gufó, quer dizer, com o corpo dele. Quer dizer, tudo que não é com dinheiro. Aval bemamona, coisas de dinheiro. Ademerad elemare, até que você saiba que ele devolveu para quem é o dono de verdade. Então, você ainda pode suspeitar e falar com ele. Quero ver se eu vejo. Bekaf Dalet em 24 Mekomot, Beidin Menadin Alakavod Arav. Olha, Rashi. Em 24 lugares a gente viu que Ashta Mashma Matzinu Shenadu Chachamim Bnei Adam, em 24 Mekomot Dechvod Arav Lefi Shalom Nasu Kavod Arabam. 24 vezes a gente viu que eles botaram alguém em Nidui por não ter respeitado devidamente o Rav, vamos dizer assim. Nidui é um tipo de excomungação, vamos dizer assim. Um pouco menos que o Herem. Você pode tirar ele de Nidui depois que ele resolveu. Depois que ele fica tipo meio que não conta pra nada, tal, não sabe mentorar. Nidui. Não, mas é até que ele faça estivar. Amar Rabbi Shmuel Levi Bechaf David Mekomot Beidin Menadin Alakavod Arav Bechulam Shem Beshmaten, todos a gente viu na nossa Mishnah. Amalei Rabbi Lazar Eicha, aonde Amalei Lechit Ishkach Nafak Dak Veashkach Tlat Amezalzel Ben Tlat Adaim. Você você esqueceu, e eu vou te falar em 3 lugares. Amezalzel Ben Tlat Adaim, aquele que desprezou Ben Tlat Adaim, e aquele que falou mal depois do ditador terem morrido. E aquele que fala nervoso. A Messaber a Carmen também teve o caso, o Mai, aquele que fala mal de também depois da morte, Mai que deve nada, fala, a gente viu no Yot, da Mishnah de Yot. O Ayaomer, quem é o Ayaomer, falou Rashi, a que vai a Ben Mealelê. En Mashkin, lo et agioret velo et amileret. Nem aquela pessoa, isso aqui está falando sobre a pessoa que vai beber aquele líquido de sotá da mulher que o marido suspeitou, não sei o que, vai beber. Então ele fala que não bebe nem a Gioret, nem aquela convertida, nem a Meshuchret, aquela que era escrava e foi libertada. E virou parte de Israel que foi libertada. Vachamim Omrim Mashkin, Chamim falam que sim, Mashkin. Vamru Loma, Asebekar Kamit Shivcha. Uma história aconteceu com Karkamit Shivcha. Karkamit Rash fala, a gente fala que era o nome do lugar dela, a gente fala que era o nome dela. Meshuchreret, ela foi libertada. Berushalayim Veishkua. Shmaviá Batalhão. Shmaviá Batalhão, eles sim deram o líquido para ela beber. Vamalaem Dugma Ishkua Venedu. O medo Veneduyo. E eles, Dugma Ishkua Sorash, Al-Shayu Dominaem Ishku. O que ele falou? Eles só deram o para ela beber porque ela era parecida com eles. Falou mal de Shmael Batalhão, porque o Shmael Batalhão eles vieram de Sanherib, que também era aqui. Então ele falou, ela deu para essa ser convertida porque eles também vieram de um convertido. Então botaram ele de Nidui. A Kavel Benalel. E ele morreu com Nidui. Vessaklu Beidin Taronó. E eles apedrejaram o caixão dele.
é aquele que despreza em Tratadai Mai, qual é o caso? De a gente vive em Psachim. Deram pra ela beber ou não deram pra ela beber? Shmavel e Betalion deram pra ela beber. E a Kaviab ele falou mal deles. Aí nele. Falou, eles só fizeram isso porque eles também vieram de um convertido e eles quiseram mostrar que convertido é igual, mas não deveria. Aí nele fizeram Nidui, ele morreu e Nidui a Kaviab e aí desapedrejaram o caixão dele. Nana Marabilda Chas Veshalom Kaviab desculpa. Mas ele vai dar mai aquele que desprezou em dar mai de nada se lá em Masach Psachim Marabilda Chas Veshalom Kaviab She'en Ezra Ninaelet al Kol Adam Israel Bechokma Ubetará Uberat Chet Kaviab Menalel. Fala Rabilda Chas Veshalom, quer dizer, não foi que a Kaviab Menalel foi Nidui, não foi nada disso. She'en Ezra Ninaelet al Kol Adam Israel Bechokma Ubetará Uberat Chet, que não teve nunca em Israel ninguém que tivesse tanta Chokhmah, sabedoria e pureza, e Irat Chet e medo do Chet. Ela é Tmididu. Então Rabilda ele discute, fala que não foi Kaviab Menalel. Quem foi que botaram em Nidui? É Elazar ben Hanoch. Foi Elazar ben Hanoch. Por que ele fez? Hanoch shepikpek ben Edlat Adaim. Rashi zilzil, ele desprezou Edlat Adaim. Ve'ainu Adaim elichvod Arav. She'avar al pi agozrim al Edlat Adaim. Isso aqui também é um problema que ele foi contra o Rabino. O Rabino falava para fazer Edlat Adaim. O Keshemet, quando ele morreu, Shalchu Beidin veinichu even gdolá alaranó. Botaram uma pedra grande em cima do caixão dele. Lela medecha shekol amitnadeh o bet beniduyot, todo aquele que fica em Nidui e morre no Nidui, Bedin socrendo tarandó. Bedin eles apedrejam o caixão dele. A meguice da toca la peimala, da onde a gente sabe que a meguice da onde a gente sabe que aquele que fala nervoso com a Kadosh Baruch Hu, meguice seria alguma coisa de orgulho, então ele começa a falar orgulhoso com a Kadosh Baruch Hu. Da onde a gente sabe que sim ficaria em Nidui. Ditnan, tem uma Mishnah em Ta'anit, Shalach lo Shimon ben Shetach lechon Miagel. Choni Miagel, ele fez o que ele é chamado assim, ele fez um círculo em volta dele e ficou falando com a Kadosh Baruch Hu que ele vai sair de lá até fazer chuva. E a Kadosh Baruch Hu fez chuva. Aí ele falou, assim que a Kadosh Baruch Hu faz chuva direito. Aí começou a cair um dilúvio. Aí ele falou que você não sabe quando eu falo direito que é direito? Não, até que caiu chuva como precisava. E aí Shimon ben Shetach começou a ficar nervoso com o Nemeguel. Que isso? Você fica, faz chuva. Aí começa a pingar um pouquinho e fala, sai, faz chuva direito. Como é que você fala com o Baruch Hu? Então falou Shimon ben Shetach para o Nemeguel. Sarich ata leitnadot, você deveria receber Nidui. Ve'ilma leichonim ata, se você não fosse Chonim Megel, Gazrani alecha Nidui, eu botaria você em Nidui. Mas, aval, mas se shata metchatel lefnei makom ve'oseh lecharetz olcha. O que eu posso fazer se você faz isso? A Kadosh Baruch Hu faz a sua vontade. Que vem se metchatel lefnei aviv ve'oseh retzono. É como um filho que grita com o pai faz o que ele quer. Ve'alecha katuv omer, sobre você o pasuk fala, Ismach avicha ve'imecha vetagelu eladetecha. Que o pai e a mãe ficariam felizes, vetagelu eladetecha. Vetu leika ve'ai kadetanera ve'osef. Será que não tem outro que também gritou com a Kadosh Baruch Hu que ficaria em Nidui? E também tem outro, detanera ve'osef. Para Deus falou, Tudus ishromi inhiget bneiromi leachilan gdiim mekulasin belelei pesach. Belei Pesachim, fala Rashi. Mekulsim Shluim Keshehen Shlemid Vetolin Kreien Vekarsin Vekorbaneem Simivotan Beshipur Ve'al Shem Kach Kuru Mekulet Sheu Lashon Mezuyan Bedrem Vechova Nechosha Darosho Vekulsa Nechasha Belei Pesachim Zecher Le Pesach. Ele falou que ele parecia que estavam comendo alguma coisa
que pareceria Korban Pesach. Acho que não era, que não pode comer uma coisa que parece Korban Pesach na noite de Pesach. Isso aqui também é alguma coisa gzerá, né? Até hoje em dia a gente também não come. Daquele Pesach se vai Shetzulu Shalem Shenemar Bo Al-Krav Al-Korbo Kalomar Im Krev Im Korbo, com todas as partes. Eles fizeram igual, parecendo com a Serach, Shimon Ben Shetach falou para ele: Ilmalei Tudus Satá, se você não fosse Tudus, que era uma pessoa de Roma e tal, Gazrani Alecha Nidui, eu também ia dar para você um Nidui, porque Shatá Machilet Israel Kedoshim Bachus, você está dando para Israel alguma coisa que parece com Korban, parece Korban Pesach, Hutz, fora de Jerusalém, fora de quando não poderia. Então, por que não trouxe esse caso de Tudus também? Ele falou: Mishnah tem, a gente está falando dos casos que aparecem na Mishnah, Kamrina. Verá Braita aí. Isso aqui é uma Braita, não é uma Mishnah. Matnitin Leika, na nossa Mishnah não tem. Veaika, tem sim outro caso dentro das Mishnayot. Qual? Hadetnan, como a gente vê em outro Mishnah em Ketuvot. Hatchu Choliot, Benatan Chol Ben Chulia Lechulia. Que é um caso de um jarro de barro que ele se quebrou. E aí, depois que ele se quebrou em pedaços que não dava mais para ser usado, mas ele estava impuro, e ele se quebrou. Ele se quebrou em pedaços que não dava mais para ser usado. Então o cli ele deixou de ser cli. Então parou de ser impuro. Mas o que aconteceu? Eles colaram ele com a areia que eles colaram ele todo de novo. Tá também ou não tá também? É outro vaso ou não é outro vaso? Rabelezer ele metaer ou Ramim metamim? Rabelezer ele fala que é taor, Ramim ele fala que é tamé. Vezeu tanuro shel achnai. E essa é a famosa história do tanuro shel achnai, que é o tanur do achnai. Aqui a gente fala que o nome dele era achnai, a gente fala que achnai é mai achnai. Olha o Rashi aqui. Cadê? Aqui é Achnai, que é Nachash Zé Korech Atzmo Bagulá, que era como uma cobra que ficava em volta dela mesma. Amar Aviuda Amar Shmuel Melamed Sheikifu Alachot que Achnai, Achnai Zé Betamu. Então, o que quer dizer isso? Falou na vida para Shmuel, que eles envoltaram dele alachot como achnai, que botaram alachot em volta desse caso de Tanur, como essa cobra que envolvia alguma coisa. Qual foi o caso? Betânia, Oto Ayom eviu kol ta'arot sheteher Abelezer vesarfum lefanav levasov barchu. Eles trouxeram todos os jarros de barro que Abelezer falou que era tahor e queimaram para não serem usados. Barchu. Eu perdi. Afiluachi nidui b'matid lotnan. Falou que Barchu é como se tivesse abençoado, ele não abençoado, botaram ele nidui. Isso aqui foi o caso de Abelezer, aquele caso que ele falou, se ela é como eu aí, ele mudou a direção do rio, um monte de coisa, no final falaram que Yachid Verabim Garabim e acabou. Quando tem um e muitos, ela é como muitos. Afiluachi nidui b'matid lotnan. Não está falando sobre Nidui, aqui eles não trouxeram a linguagem de Nidui. Ela, Bekaf, Dalet, Mekomot, são esses 24 lugares. Echa, Maskachat, lá, Rabeshua, Ben Levi, Medame, Milta, Lemilta, Berabelazar, Lo, Medame, Milta, Lemilta. Fala o Rashi. Medame, Milta, Lemilta, Kol Makom, Sherab, Matit, Shenechalak, Ayachid, Alarabim, Machloket, Gdolá, todo lugar que ele viu que um foi contra muitos, um Machloket muito forte, ou Achad Minachamim Shemedaber Kasheka Neged Gadol Hermeno, ou uns Ramim falaram meio que forte sobre um Kacham que é maior que ele, ou Merau e Akad Nidui. Então ele fala aqui também deveria ser Nidui, enquanto que isso quem fala
Esse que fala era Rabi Yoshua ben Levi. Enquanto que Rabi Elazar, que falou lá em cima, que não colocou esse caso nos casos de Nidui, é porque ele não é da Milita na Bíblia. Ele não falaria que isso aqui é Nidui. A gente vê na Mishnah, Nosei Amitar Vechalofein, aquele que a maca do morto, ele passava numa fila que um ia dando para o outro. Então esses que carregam e os que vão trocar eles, vão revezar. Eles também falaram sobre Kriyat Shema, que está padrão de Kriyat Shema. Tá no Rabanan, a gente não tira o morto perto de Kriyat Shema porque justamente para a gente não perder Kriyat Shema. Mas se começaram, não para. Ei, será que não? Rabi Yosef acusa Kriyat Shema. Rabi Yosef sim tiraram perto de Kriyat Shema. Adam Hashuv Shani, ele era importante, era diferente, que eles quiseram tirar de uma vez logo quando pudesse. Do que está na frente, o que está atrás, o que está na frente ele é padrão de Kriyat Shema, o que está atrás ele não é padrão de Kriyat Shema, porque a marca já passou por ele. Está trabalhando nos primeiros Bezman, Shamet Mutalefnehem, Nishmatim Echad Vekorim. Quem está fazendo espedo, estão fazendo espedo, e o morto está lá em frente a eles, então sai um por um. E lê Kriyat Shema. Se o morto não estava na frente deles, todo mundo senta e faz Kriyat Shema, enquanto que o avelo enlutado ele fica quieto. Eles levantam e fazem tefilá, e ele levanta e faz um tzedukadin, recebe o julgamento contra o Baruch Hu. Ele fala, eu fiz muito reto, você não pegou de mim 1 em 1000. Que a gente não sabe mais de tristezas, de rachamim, com piedade, não sei o que. Como é que a pessoa vai falar isso, que eu fiz muito reto, você não pegou nem 1 em 1000, tá maluco? Que a pessoa não deve abrir boca na frente de Satan, que o Satan não olhar e falar, viu? Eles fez nada. Falaram lá, as pessoas falaram, a gente é quase como Sodom. Depois, Maiadra leu, depois o que o Navi falou para eles? Shimud Barashem Kitzinei Sodom. Vocês que são igual a Sodom, ouçam o que o Baruch falou. Daqui eles falaram que era como Sodom, depois o Navi veio e falou que eles como Sodom. Kavro Etamet Vechazru. Se a gente viu que Kavro Etamet Vechazru e depois teve que tempo de Kriyat Shema, a gente faz Kriyat Shema antes de entrar na Shorá. E meu colega se você pode começar e acabar todo o Kriyat Shema, aí sim você faz Kriyat Shema antes de entrar na Shorá. Aval, perek echad ou pasuk echad, lo. Mas se for só um perek com pasuk, não. Urbin, tem outra barata que parece falar diferente. Também deveria fazer, mesmo se você vai ter tempo de fazer só um pasuk, só um perek. Achinami kamar. E mecholim leatchil veligmor, afilo perek echad ou afilo pasuk echad. Ad shelo yagil leshorá, yatchilu. Veim lav. Se você conseguir entre a que você está enterrando e entrar na Shorá, acabar um passu com um perek, você começa a fazer o Kriyat Shema. Ao-Medim Bashorá, a gente viu que as pessoas que estão na Shorá, os de dentro não fazem Kriyat Shema, os de fora fazem Kriyat Shema. Tá no Rabanan, Shorá, Aroe, Pnima, Pturá, Veshen Aroe, Pnima, Chayavet. Aquela pessoa que está vendo dentro da Shorá, que está dentro daquele corredor, dentro ele é patur de Kriyat Shema, que não. Rabi Yehuda ele fala diferente. Quem vem por causa do avel, o que quer dizer de dentro de fora para Rabi Yehuda? De dentro é quem vem por causa do enlutado, ele está patur. Agora os curiosos lá que vieram só para ver o que está acontecendo, ele é chayav de Kriyat Shema. Maravilha, Mara, Rav, Amotzi, Kilaim, Bebigdo, Postan, Afilo Bashu. Pessoa que vê que a roupa dele tem Kilaim, ele tem que tirar a roupa mesmo se ele estiver no Shuk. Maitama, En Chokhmah, Ben Tvuná, Ben Etzá, ele nega Hashem. Que não tem Chokhmah, nem Tvuná, nem Etzá, você não pode ficar fazendo Chokhmot, sabedorias, nem conselhos, nega Hashem, você é contra a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu falou pra você não vestir Kilaim, não começa a falar, mas eu vou ficar assim, falta de kavod, né? Não tem Chokhmah. Kadosh Baruch Hu falou vestir Kilaim, tirou na hora. Quem que é esse Rashi Devot? Kol makom sheyesh chilul Hashem, en chorkim kavod larav. Todo lugar que tem chilul Hashem, tem chilul Hashem. Não tem que ter kavod.
Meite vei kavru etamet vechazru lifnehem shnei drachim. Eles enterraram o morto e quando eles estavam voltando junto com Avel, junto com o enlutado, tinha dois caminhos. Achat teorá vechat meá. Um era puro, o outro era impuro. E aqui tinha um Kohanim junto com o Avel, junto com o enlutado. Baba teorá bainimó beteorá, baba betmeá bainimó betmeá. Se o enlutado ele foi pelo teorá, vai com ele no caminho puro. Se ele foi pelo caminho que tem impureza, ele também vai com ele com a impureza. Mishum kvodó, porque tem kavod pro enlutado. Você tem que dar um kavod para ele. Amai leima de chomá vendvunar legana Hashem. Por que a gente não fala a mesma coisa? Se é contra Hashem que tem impureza, não tem que ficar tendo, coitadinho do Avelo. Não pode. Por que a gente fala a mesma coisa? A gente fala Maraca, que é diferente. Tirga marebiaba, beveit a praça. Aqui está falando no caso, que caso é esse? É um campo que foi arado, que embaixo dele tinha um cemitério. E aí o medo é que ficou ainda algum ossinho lá depois que eles araram. Pode ser que quando arou, pegou algum ossinho e espalhou. Porque eles sabiam onde é que estavam os mortos. Mas o problema é se quando arou, ele pode ter espalhado algum osso de algum morto e ficou um osso perdido em algum lugar. Então nesse campo todo, Ramim Gazru, para não entrarem os Kohanim, não sei o quê. Mas isso aqui é o que é Gzerá de Rabanan, não é Deoraita. Então não tem esse negócio igual Kilaim. Kilaim é Deoraita. Então Kilaim a gente fala En Chokhmah Ventfuná Venetzah Negad Hashem. Aqui não, aqui é de Rabanan. De Rabanan, por causa do kavod do Avel, então a gente fala que ele pode entrar. Vamos ver isso aqui dentro. De Rabanan, de Amar Abiú, de Amar Shmuel, Menafeach Adam Betaprat. Menafeach é que você vai varrendo, vai limpando na frente, tirando o que você vai andar na frente, que você vai andar para ver se não tem nenhum osso. Veolech, vai. Amar Abiú, de Barashi, Mishmederav, Betaprat, Senidash, Taor. Aquele que já é muito pisado, o caminho, se ele tem um caminho nele, esse caminho ele é Taor. Porque de tanto que pisaram, a gente já fala que já espalhou e não tem mais nada lá. Tashma de Amar Abelazar Batzadok, Medalgin Hainu al Gabi Aronot Shelemetim Likrat Malachei Israel, Lo Likrat Malachei Israel, Blivad Amru Alaf, Lo Likrat Malachei Aku. Abelazar Batzadok, ele era Cohen, e ele falou que ele pulava os túmulos para ir ver um rei de Israel, não só rei de Israel, rei de Goim também. Como é que eles pulavam se ele era Cohen? O que a gente deveria falar o quê? Como se ele podia, ele poderia, se desse para escolher, é melhor ver o Malchei Israel. Amai leima en chomavet v'naven Hashem fala que não tem que ter essa de eu vou ver Melech, não sei o quê, porque tem o inhano de ver o rei, para você falar, e tem até brachá que se faz, não sei se é al. Enfim, que tem uma brachá que se faz também quando você vê um rei, mesmo quando é um rei de Goi, que você vê que tem kavod do rei, isso aqui é um mussar muito grande. Imagina o rei dos reis. Então por que ele pulava os túmulos? Ele era Cohen? Porque derava de amar Rava Dvar Torah, Rava falou, olha, uma alachá, ou ele kol sheish bo halal tefach, se ele tem um espaço vazio de tefach, chotzetz bifnei atumá, ele corta a tumá. Chatzitzá, ele é uma divisória. Mas se não tem, não tem. E naquele caso, a maioria dos caixões ele tem pelo menos tefach vazio, de espaço. Então ali também cortava a tumá de Oraita. Era só de Rabanan. Vegazru al sheish bem mishumoshen baem. Eles fizeram uma gzerá para não pular nenhum, porque pode ser que algum não tem. Então a gzerá de Rabanan, e por causa do Kvod Malachim não fizeram a gzerá de Rabanan. Tashma gadol Kvod Abriot, shedoche lot asesh batorá. Kvod Abriot é tão grande você respeitar as pessoas que doche, que empurra um lot asesh na Torá. Vamos ver o que é isso. Ve'amai lemen chumavent punah venetzai neged Hashem. Talvez você deveria falar o quê? Que não tem que ter chokhmot. Não é porque é um kavod, porque é um respeito para as pessoas, que você deveria não fazer um lotacé. Se existe um lotacé, não pode fazer. Tirgamerav bar sheva kamederav kahana belav de lotasur achichu alai
Lav de Lotassur de Oraita aí. Isso aqui está falando do Lav de Lotassur. O que é Lav de Lotassur? Que você não deve se desviar do caminho que os Ramim falam, direita ou esquerda. Isso aqui então é só pelo que os Ramim falam. Ah, mas Lotassur, não se desviar do que os Ramim falam, também é de Oraita. Amarav Kana Gavra Rabba, Amar Milta, Lotahiku Alei, Kol Milei, Derabana Nasmichu, Alav de Lotassur, Mishum Kavodô, Sharu Rabanan. Se fosse assim, tudo que os Ramim falaram, você ia falar que é de Oraita. Porque tem esse din de não se desviar do que Ramim falam, então ele falou não. Mishum Kavodô, Sharu Rabanan. Rabanan falaram que por causa de Kavod Abriot, você pode não fazer algum Lotassur. Tashma Veitalam Tamehem, Peamim, Shata Mitalem Mehem, o Peamim Shata Mitalem Mehem. Akeitzad. Veitalam Tamehem. Que você vai se esconder dos mandamentos. Vê vezes que você não faz o que o Ramim fala, e vezes que você sim faz o que o Ramim fala. Ele vai trazer um exemplo. Quem sabe como é que é isso? Imaya Kohen vei bebeit kvarot, ou Ayazaken vei na lefik vodó, ou Sheaitam melachtom merubab. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é uma Shabbat Avedah, que você tem que devolver uma coisa perdida. Aí fala lá em Dvarim, Veitalam também, mas você não pegou. Você deixou de pegar isso que você viu, uma coisa perdida. Você não pegou para devolver. E quais são os casos que você pode não pegar para devolver? Kvod Abriot. Um caso que você tem algum respeito pelas pessoas, você pode não pegar. Mesmo que é uma obrigação você pegar. Qual o caso? Cohen vive com o por exemplo, é um Cohen, e ele viu que alguém perdeu alguma coisa dentro do cemitério. Não pode pegar. Ou Ayazaken vem na Lechikvodó. Ou que era uma pessoa mais velha, idosa, e não era cavalo dele pegar isso. Era de pegar, ele ia pegar, ia ficar se abaixando, depois ia ficar procurando, ia correr atrás da pessoa idosa, não precisa pegar. Ou Shaidam Melachtom Merubá Meshir Kaveró. Ou que você viu que ele perdeu era uma coisa que não vale nada, e o tempo que você ia perder, não ia trabalhar achando de quem é, aí você ia perder muito mais do que vale aquilo. Lekach Neymar Veitalamta. Amai, lembra como o que você deveria falar? Também não tem que fazer chokhmot, nesse caso, esse caso. Não tem que ter exceção. Mas para como mandou você pegar? Pega. Fala com ela. Shanehatam dichtiv veitalam tamehem velig merminá isura mamona loyalfina. Desculpa. É diferente lá, porque lá está escrito beforash na Torá veitalam também, porque ele vai deixar de pegar. Então você pode aprender que tem casos que as pessoas vão deixar de pegar. E você deveria aprender de lá o que? Que Isur de Mamon Loyarfinan. Fala Rashi. Legabei Kilaim de Amran Postan Afilu Bashu. Disso que falou de Kilaim, que você tem que tirar até no Shuk, mesmo se você estiver na frente de todo mundo. Você aprende de lá, Isura Mamona Loyalfinan. Você não deveria falar de Isur Mamon. Olha, Kalme Isura, que é o mais fácil dos Isurim. Você está trazendo aí? Está com a gente? Não. Isso. Ele fala o quê? Não podemos aprender a partir do caso específico, estender a regra para os outros. Não podemos aprender sobre a previsão de outros idosos, pedir uma previsão monetária. Os resultados que estão aqui no caso da evolução do objeto, em última instância, o assunto financeiro. Porque você não poderia aprender se não tivesse o passu. Você não poderia aprender a pessoa não pegar. Por isso que teve que ter o passu. Porque você não poderia aprender do caso lá do Shuk, lá do Kilaim. Para ele tirar e acabou. Porque o estudo de mamon é diferente. Você não pode aprender. Mamon do dinheiro, né? No caso de você devolver alguma coisa, é você estar dando o dinheiro dos outros. Você está devolvendo alguma coisa porque vale para o outro.
Tá, vamos ler mais um pouquinho até chegar nas últimas linhas, mais 2 minutos. Tashma Velah Chotó. Está escrito lá sobre o Nazir, ele está escrito que ele não pode se purificar nem para o pai, nem para a mãe, nem para o irmão, nem para a irmã. Para o pai, você aprende para o pai e não para um met mitzvah. Se só tem ele para enterrar alguém, ele tem que enterrar. Para a mãe, o que você aprende da mãe? Olha aqui. Leimó, met mitzvah lo yisrech dem leaviv nafaka vedar shelei besifrei lilmod sheim haya nazir zé kohen. Mesmo para a mãe, ele fala mesmo se for nazir e kohen, também não vai simplificar pai para a mãe. Para o irmão, ele fala que se ele for nazir, Lemet mitzvah lechav, mata al-mudomar, arei sheaya kohen gadol nazir. E ele fala para o irmão, mesmo que ele fosse kohen gadol e nazir, também não poderia se purificar para o irmão, mas sim para o met mitzvah. Sim para um met que só tem ele para enterrar. Então, o pai você aprende, você não pode se purificar para o pai, mas sim para o met mitzvah. Para a mãe você fala, mesmo se for Kohen e Nazir, pode para o met mitzvah. Você vai subindo o nível que você aprende para o met mitzvah. Para o morto que só tem ele para enterrar. Para o irmão, você aprende, mesmo que se for Nazir e Kohen Gadol, também tem que se purificar para o met mitzvah. E para a irmã? Aí para a irmã acabaram os níveis para subir. O que você aprende para a irmã? Então vamos ver dentro. Velá achotó, mata al-mud lomar, arei shaya olech lishchot et bischov el amulet bino, veshama shemet lo met. יכול לחזור ויטמא, אמרת לא יטמא, יכול כשם שאינו מטמא להם, ככה אינו מטמא להם את מצווה. נאמר ולאחותו. Você poderia falar, olha, eu vou fazer agora Korban Pesach, ou eu vou, o Kohen Gadol e Nazir, ele vai o quê? Fazer Brit Milá no filho dele, e ele ouviu que teve um mês que só ele pode cuidar, mesmo que ele vai ficar impuro e não vai poder fazer essas outras coisas, ele tem que ir lá. Da onde você aprende isso? Lá, Chotó. Mais um nível ainda, mesmo que ele tinha alguma coisa para fazer que ele só podia fazer com tará, só podia fazer com pureza, ele se purifica para o met mitzvah. Lá, chotou, dei no metamé, aval me metamé, ou le met mitzvah. Para sua irmã você não se purifica mais para o met mitzvah? Sim. Amai, leima enchomá ventunan venetzá neged Hashem. Vamos falar o quê? Para você também não ficar com chochmot neged Hashem. Hashem falou para não se purificar, não se purifica. Por que você vai se purificar se for um met mitzvah que só você pode resolver? Está escrito, é diferente lá para Achotó, que está escrito mais um nível, que é para você aprender mais um nível, mesmo que você tinha alguma coisa para tarar, para fazer, para você também se meter no mitzvah. A gente aprende de lá que e fala Urashi, umas coisas que você tem que sentar. Muitas coisas eles deixaram você fazer porque é um chevel da sé. Você senta e não vai, é passivo. Se for passivo é diferente. O que tem a ver aqui com passivo? Que você não é que você vai deixar de fazer o Korban Pesach e o Brit Milá, você não está fazendo nada de errado por isso. Por mais que isso fosse careta. Se não tivesse escrito mais esse Velá Chotó no Passuca, a gente não poderia aprender. Por isso que teve que estar escrito Velá Chotó para você aprender isso também. Mesmo que você vai deixar de fazer coisas de careta, mas que você vai deixar de fazer para fazer um mitzvah, então é diferente. Você vai ser passivo com as coisas que não está fazendo para cuidar do mitzvah.